Bom, a Fundação GDA foi criada no final de 2009, 2010, começou a ficar operacional. Foi criada pela cooperativa GDA, a Gestão dos Direitos dos Artistas, e foi criada com a intenção de dar resposta a uma obrigação que as entidades de gestão coletiva de direitos têm todas, que é a de aplicarem uma parcela dos direitos cobrados no exercício da sua atividade naquilo que a legislação chama o Fundo Cultural e Social. Ou seja, o legislador, quando previu a criação destas entidades, como é o caso da GDA, da SPA, da GDIP, entre outras, previu que uma parcela dos rendimentos gerados pelos direitos que são cobrados fossem revertidos a favor do universo das pessoas que constituem os titulares desses direitos. E, portanto, no fundo, trata-se de uma redistribuição de meios que são originados pelos artistas, neste caso, os atores, bailarinos e músicos que compõem o universo de cooperadores da GDA e que são, de uma forma, se quisermos, também altruísta, reaplicados, reencaminhados para funções que são funções de apoio ao desenvolvimento da atividade profissional e, no fundo, também ao desenvolvimento do bem-estar, à garantia do bem-estar desse universo de pessoas. E eu digo de uma forma altruísta porque, na verdade, o que a legislação obriga é que as entidades de gestão coletiva de direitos apliquem, no mínimo, um montante, uma percentagem de 5% desses resultados. E no caso da GDA, os artistas da cooperativa decidiram que aplicariam não 5%, mas 15% dos direitos. E, portanto, para um exercício mais efetivo desse trabalho de redistribuição, a GDA considerou que seria importante criar uma organização, uma estrutura, e instituiu esta fundação, uma estrutura que aplicasse esses montantes através de programas concretos que se destinam a apoiar os artistas em diversas áreas. É para continuar na medida em que os recursos colocados à disposição da Fundação anualmente pela cooperativa GDA vão crescendo. E, portanto, o alargamento dos programas de apoio atualmente existentes dependem, obviamente, sempre da capacidade de geração de direitos que os artistas produzem. E, portanto, na medida em que esses direitos cresçam, a percentagem a ser aplicada nestas áreas vai crescendo também. E, desse ponto de vista, esperemos que sim, que continue a alargar-se, porque é um excelente sinal. É um sinal de que os direitos dos artistas são gerados com maior volume anualmente, o que quer dizer que os artistas estão a trabalhar mais, estão a produzir mais direitos de propriedade intelectual e estão, naturalmente, também a ter mais emprego. E isso é importante, naturalmente. Bom, a ação social em concreto tem, digamos, um núcleo central digamos, a componente mais importante do seu orçamento é aplicada na área do apoio médico. No fundo, da criação de condições de acesso a cuidados de saúde em condições melhores do que aquelas que normalmente existem. E, portanto, isso significa que há uma componente importante que é a existência, por exemplo, de um seguro de saúde que é disponibilizado gratuitamente aos cooperadores que pretendem aceder a esse seguro de saúde e que tem, enfim, algumas características e coberturas interessantes.
entre as quais hospitalização, até 30.000 euros, 6 consultas de especialidade, etc. Enfim, é uma das valências mais importantes da ação social. E depois um conjunto de protocolos com médicos de especialidades que são mais, digamos, mais procuradas por este universo de pessoas. Estou a pensar na fisioterapia, nas consultas da voz, entre outras, com os quais a Fundação, há médicos com os quais tem protocolos e que permitem o acesso dos cooperadores a consultas a preços muito vantajosos. Tirando o universo este universo do apoio médico, temos também um programa de apoio jurídico, destinado sobretudo aos cooperadores que necessitam deste tipo de apoio, nomeadamente naquilo que diz respeito a questões de ordem laboral, de natureza laboral. Criámos este ano, desde janeiro que está em vigor, um novo programa também que cruza, no fundo, o plano cultural, mas com a componente social, que é um novo programa de apoio à empregabilidade de artistas séniores. Ou seja, chamamos o nosso programa de Bolsas Séniores. É um programa que, no fundo, visa fornecer maior capacidade de prolongamento da vida profissional dos atores e das atrizes nacionais. É um programa que se destina a atores com mais de 65 anos de idade. Embora estejamos ainda numa fase experimental e eventualmente iremos ajustar aqui algumas das normas dos regulamentos deste regulamento, mas neste momento ele destina-se a atores com mais de 65 anos de idade, que têm rendimentos, escassos rendimentos mensais. Neste momento o que está previsto é um salário e meio mínimo mensal. Portanto, pessoas que têm abaixo disso podem concorrer a esta bolsa portanto, é uma bolsa de empregabilidade. O que acontece é que quando uma pessoa faz parte desta bolsa, os produtores de cinema e de televisão, portanto, do audiovisual, podem consultar a bolsa se quiserem, se pretenderem contratar, se selecionarem um destes atores e o quiserem contratar, a Fundação GDA, juntamente com a GEDIP, porque é um programa conjunto destas duas sociedades, destas duas organizações, suportam uma parcela dos salários, enfim, dos cachês dos artistas, até a um limite de 3.000 euros por artista e até ao limite também de 70% do cachê proposto pela produtora. Mas, portanto, há aqui uma espécie de um elemento no sentido de dotar estes artistas que estão em condições mais precárias do ponto de vista financeiro de oportunidades de trabalho, ao mesmo tempo que permite, obviamente, prolongar a sua vida útil, a sua vida ativa e, portanto, tem uma componente social e uma componente cultural que nos parece muito significativa. Estamos também a trabalhar ainda neste domínio e, mais uma vez, cruzando as duas áreas, o cultural com o social. Estamos a estudar o lançamento de um programa que prevemos que vai entrar em vigor ainda este ano, porventura no último trimestre, que será um programa de apoio destinado ao universo dos artistas com deficiência. Portanto, estamos a desenvolver um trabalho com algumas organizações que trabalham mais nesta área para nos ajudar a identificar exatamente quais são as principais necessidades deste universo de pessoas e também dos seus empregadores, neste caso das companhias de teatro, das companhias de dança, que empregam pessoas, artistas que têm algum tipo de deficiência. E, portanto, digamos que o setor da ação social é um setor que obviamente se foca sobre as condições do exercício do trabalho profissional, sobre as condições de vida dos próprios artistas e que complementa as duas outras áreas, os dois outros eixos de atividade da Fundação, que são o eixo da ação cultural propriamente dita, onde se situa o grosso da nossa intervenção, e o eixo da formação e desenvolvimento, que é digamos, o terceiro pilar deste tripé. Bom, eu acho que a Fundação tem um papel que tem vindo a ganhar peso e que é um papel muito relevante. Estamos a falar de um universo
profissional, que é um universo profundamente desprotegido em Portugal. Não há um estatuto profissional do artista, as condições de exercício da atividade profissional são marcadamente precárias, por norma as pessoas não têm contratos de trabalho, o que significa que ao longo da sua vida útil profissional acabam por não ter acesso a muitas daqueles confortos sociais que o Estado disponibiliza para os outros trabalhadores. Portanto, as pessoas não têm subsídios de desemprego, por norma, o acesso à saúde dificilmente é feito através de mecanismos privados, etc., porque as pessoas têm recursos, a grande maioria dos artistas tem recursos financeiros escassos, e muitos deles têm pensões mínimas ou de sobrevivência, porque acabaram por não acumular ao longo de uma carreira profissional de 40 ou 50 anos, não acumularam descontos porque não tiveram contratos de trabalho. E, portanto, neste quadro, a existência de uma fundação que se dedica específica e concretamente a este universo de pessoas, parece-me que ganha um relevo e um peso de enorme importância. No fundo, de alguma forma, vem contrabalançar a desproteção que o Estado continua a dar. É estranho dar desproteção, mas é quase isto que se passa. Mas, no fundo, colmatar as deficiências de um sistema que é um sistema que não protege os seus artistas. E, desse ponto de vista, a Fundação, ao criar oportunidades de trabalho, através da concessão de apoios para a criação de discos, para a criação de curtas-metragens, para a criação de espetáculos de teatro e dança, portanto, criar condições para que existam maiores oportunidades do exercício da atividade profissional, ao criar condições para uma melhoria das condições de vida dos artistas, ao trabalhar muito sobre a capacitação dos artistas, ao fornecer bolsas de estudo, promover cursos e ações de formação, investir agora e cada vez esperamos com maior intensidade no fornecimento de instrumentos de trabalho, como edições, etc. É todo um conjunto de atividades que, a meu ver, têm um enorme impacto e relevo na sociedade portuguesa atualmente. E à medida que, de facto, a capacidade de intervenção da Fundação cresce, por força do aumento dos recursos financeiros à sua disposição, maior é esse impacto. E penso que isso tem sido notório, porventura, sobretudo nos últimos anos, porque correspondem a anos em que, de facto, houve um aumento das receitas disponíveis para este efeito. E isso penso que se vai sentindo de uma forma cada vez mais clara. Bem, eu acabei um bocadinho de falar sobre esse aspecto. Eu espero que não, quer dizer, ou seja, não deveria ser uma organização privada como a Fundação a ter que suprir obrigações que competem ao Estado garantir. A verdade é que o país é o que é. E nós temos noção, isto não começou ontem, tradicionalmente este país tem sido um país muitas vezes madrasto, ou neste caso não sei se diz padrasto, para os artistas portugueses. De facto, é um país que também tem ele próprio recursos que são escassos e, portanto, é um país que tem atrasos atávicos e estruturais de longos anos, com décadas, ou para não dizer se calhar com séculos, e, portanto, também compreendendo a necessidade de atender a um leque muito alargado de necessidades de muitas classes profissionais, de todas as classes profissionais deste país e das necessidades em geral. Eu acho que é um pouco incompreensível
que atualmente, na segunda década do século XXI, e num quadro de um país supostamente desenvolvido, da primeira linha de desenvolvimento humano, não haja ainda uma ideia clara do papel que a cultura e que as artes têm no desenvolvimento social e até económico das sociedades. E desse ponto de vista, eu acho que há um grande desperdício do país na utilização dos seus recursos culturais e artísticos como promotores, não só da identidade, como se diz, e do papel simbólico da cultura e para a construção da identidade do país, mas para a construção da economia do país. Nós não temos dúvidas de que, à medida que se vê o crescimento de vários setores no campo da exportação de bens e serviços, a cultura tem sido deixada, de certa forma, à margem desse processo, mas ultimamente vai-se verificando que, por exemplo, no campo musical, tem havido um acréscimo constante de maior presença nos grandes fóruns internacionais e, portanto, no mercado da indústria musical internacional, e isso tem trazido benefícios também para a economia portuguesa. E, portanto, há aqui um trabalho a desenvolver que não é um trabalho exclusivamente, eu diria, do Ministério da Cultura ou do Ministério da Segurança Social. Um pensamento, é a conjugação de um pensamento político sobre o papel da cultura e das artes, que tem que ser reforçado a todos os níveis. E é através de políticas integradas que complementem precisamente digamos, a estruturação dos profissionais, as garantias às condições mínimas de exercício do trabalho, conjugadas com políticas de desenvolvimento ao nível, obviamente, da criação, porque ela é indispensável, mas também do emprego, da promoção internacional, da internacionalização, etc. É desse conjunto de reconhecimento do significado do papel da cultura e das artes que nós podemos esperar que haja um salto quantitativo e qualitativo que permita distinguir as artes e a cultura como um dos pilares do desenvolvimento da sociedade portuguesa. E, portanto, acho que desse ponto de vista, nós, evidentemente, estamos contentes com aquilo que fazemos e sendo necessário ter este caminho, é um caminho que nós nos dispusemos a fazer. Mas, evidentemente, que se o Estado cobrir um conjunto de necessidades que permita libertar recursos para outros programas, para outras lógicas, para outras formas de intervenção, obviamente que não teríamos, se calhar, que estar tão preocupados em suprir necessidades, em suprir lacunas e em ser, de alguma forma, um suporte do Estado, quando esse suporte deveria ser apenas uma complementaridade e não propriamente uma necessidade. Bom, a Fundação não é maioritariamente uma entidade de construção de iniciativas diretas. Aquilo que é a nossa visão é que o papel da Fundação deve ser um papel de suporte à atividade dos artistas e, desse ponto de vista, ser supletivo, ser um propiciador de condições, ser um mecenas, se quisermos, em determinadas circunstâncias e, portanto, desse ponto de vista, ser um financiador. O que me parece que é mais importante para uma organização deste tipo é de ser um sustentáculo e, portanto, promover, apoiar, incentivar as iniciativas que são desenhadas e são construídas pelos próprios artistas e pela sociedade civil. E, desse ponto de vista, tentamos ter o mínimo possível de iniciativas diretas. Porque quanto mais iniciativas diretas nós tivermos que ter, primeiro, mais recursos
alocamos às próprias iniciativas, às nossas próprias iniciativas. E, por outro lado, porque isso significa que elas não estão a ter existência na realidade e, portanto, temos nós que as promover. Em todo o caso, naturalmente que há algumas áreas onde a Fundação, digamos que intervém de uma forma mais consistente e, se quisermos, por iniciativa própria. Há algumas áreas, por exemplo, no campo da formação e do desenvolvimento, no campo da edição, onde nós achamos que faz sentido, temos uma intervenção mais direta e, portanto, criamos e organizamos, enfim, ações, programas, iniciativas concretos. É o caso, por exemplo, ao longo destes últimos 2 anos, tivemos um programa próprio, uma ação de formação na área da gestão e da produção para os artistas, e fizemos nós, contratando nós os formadores, disponibilizando nós essas atividades, e fizemos porque, lá está, consideramos que, olhando para o universo da oferta disponibilizada nesta área, não havia uma oferta especializada para os artistas intérpretes ou executantes, como nós dizemos. Há formação nesta área, muitas vezes orientada para os produtores, para os intermediários, para pessoas que têm outro papel, mas não para os artistas. Ora, tem havido uma transformação dos meios, das condições de produção da atividade artística, em que os próprios artistas são cada vez mais convocados a serem eles próprios a desenvolver os seus projetos, ou a criarem as suas próprias iniciativas, ou pelo menos a terem capacidade de dialogar com os produtores, com os intermediários, com pleno conhecimento de causa. E, portanto, nós criámos ações de formação sobre estas matérias, dedicadas com uma linguagem, digamos assim, e especificamente desenhadas para os artistas intérpretes. Para lhe dar outro exemplo, nós temos vindo, desde 2016, a ter uma intervenção mais direta também no campo dos fundos europeus. Pareceu-nos, mais uma vez, que não havia iniciativas nem ações que fossem sobre os fundos europeus e sobre as oportunidades criadas pela existência de fundos europeus, seja de intervenção direta, seja de iniciativa direta europeia ou através dos fundos geridos por Portugal. Não havia uma linguagem, um esclarecimento, um conhecimento sobre estas matérias, que são complexas e parece que têm uma linguagem própria, parece que obedecem a um dicionário muito específico que ninguém conhece. E os artistas, no fundo, vivem à margem deste conjunto de oportunidades que existem também para eles. Então, nós criámos um conjunto de circunstâncias, em 2016, através da organização de um seminário que precisamente se chamava Isto Não é um seminário sobre fundos europeus, que realizámos em Lisboa, um em Lisboa e outro no Porto, e que precisamente visava desmistificar esta linguagem e oferecer aos artistas condições para conhecerem com maior rigor as oportunidades, os mecanismos, as linguagens, os programas existentes e saber como é que se movimentam nessa área. Mas não podíamos ficar por aí. Portanto, em 2017 dedicámos-nos a fazer uma outra coisa, que foi, passámos deste elemento mais público, dos seminários públicos, e tiveram cerca de 500 e tal artistas nos nossos seminários, e criámos no nosso site um menu específico sobre os fundos europeus, onde fornecemos informação sobre essa matéria. Damos informação atualizada sobre as escolas que vão abrindo, damos informação sobre os vários programas existentes, damos exemplos de casos de sucesso que sirvam de inspiração para quem pretende apresentar projetos no âmbito dos fundos disponíveis. E mais, fizemos uma coisa que foi a criação de uma consulta individualizada, um coaching personalizado, em que os artistas podem dirigir-se à Fundação, pedir uma entrevista com um especialista nesta matéria, que os recebe e que ouve o seu projeto e lhes dá e promove o aconselhamento sobre como desenvolver o seu trabalho.
Outra área onde nós também intervimos diretamente, onde temos uma iniciativa, e já agora para concluir, 2018 vamos manter aquilo que temos no site, vamos manter as consultas sobre fundos europeus e vamos criar, ainda ontem tivemos reuniões sobre esta matéria, vamos desenhar uma espécie de encontros informais entre artistas, ou seja, agentes culturais, e conjugar isso com a presença de responsáveis dos pelouros de cultura das autarquias, com responsáveis interlocutores das CIMs, responsáveis dos fundos de gestão portuguesa, nomeadamente, e pôr esta gente a comunicar uma com a outra. Porquê? Porque, como nós sabemos, atualmente não há um programa, tirando o Europa Criativa ou o Erasmus, que são programas de gestão europeia e, portanto, são dedicados especificamente à área cultural, ao nível dos fundos de gestão própria, não há uma linha de financiamento para a área da cultura. Mas é suposto as atividades culturais fazerem parte de todos os programas que são desenvolvidos com base nos fundos europeus, nomeadamente, quer sejam programas dedicados à proteção ambiental, à coesão territorial, à inclusão, à educação. Todos eles devem beneficiar, e a cultura pode beneficiar também deles, de programas que incluem ações de natureza artística e cultural, o património, o turismo, etc. E, portanto, é preciso promover uma coisa que nos parece muito importante, e daí temos iniciativas nessa área, que é o conhecimento mútuo, por um lado dos agentes culturais e artísticos, daquilo que está a ser desenvolvido ao nível do território, e por outro lado, para estes decisores e para os promotores de programas terem também consciência de que existem muitas vezes iniciativas na área cultural e artística que podem ser muito interessantes e complementar as suas atividades. E, portanto, os fundos europeus é uma das áreas em que nós estamos a intervir diretamente. Outra onde estamos a intervir diretamente, intervir entre aspas neste caso, é sobre a questão do estatuto profissional do artista. É uma discussão que se faz há 30 anos neste país, que não tem alcançado, digamos, os resultados que acho que toda a gente pretende. E, portanto, nós decidimos o ano passado contribuir, no fundo, para um lançamento de um debate com maior conhecimento de causa. E o que fizemos foi, até agora, encomendamos estudos a especialistas sobre esta matéria, nomeadamente sobre o regime laboral, sobre a questão da proteção social e sobre a fiscalidade. Estes estudos dois deles estão prontos. Um deles ficará pronto até ao final o terceiro ficará pronto até ao final deste mês, e a partir daí iremos enviar estes estudos que foram encomendados pela Fundação aos principais responsáveis do Estado, mas também aos parceiros, às organizações profissionais, e disponibilizar matéria que permita equacionar a necessidade de uma vez por todas, criar uma legislação específica que se ocupe desta matéria. Portanto, há aqui, mas muitas vezes, quando identificamos uma necessidade, aquilo que fazemos é que criamos um programa de apoio, não é criamos iniciativas próprias em que nós próprios, até porque há um motivo muito claro para isto acontecer, além de ser, digamos, das boas práticas das organizações fundacionais, das fundações, que é essa a meu ver, que é essa de intervir através da disponibilização de meios para que a sociedade desenvolva, faça as suas iniciativas. No caso da Fundação, a Fundação é composta por um núcleo mínimo de pessoas. No fundo, nós, quando falamos do Departamento de Ação Cultural, é muito pomposo, tem uma pessoa, que é o responsável desse departamento. E a mesma coisa do Departamento de Ação Social ou da Formação e Desenvolvimento, cada um tem uma pessoa. E para além dessas pessoas, depois temos uma pessoa na área da comunicação e uma pessoa de apoio ao secretariado administrativo e eu. Portanto, somos 6. E com 6 pessoas não é, digamos que não estamos vocacionados para ter grandes iniciativas e para sermos nós a desenvolver grandes projetos. Ainda assim o fazemos, mais uma vez,
vou dar outro exemplo, tem sido uma prática desde há muitos anos, até da GDA, uma preocupação com a voz, com a saúde vocal. E, portanto, temos insistido repetidamente na necessidade dos cuidados de saúde com a área da voz. E, portanto, comemoramos todos os anos o Dia Mundial da Voz, mas o ano passado criámos um programa que nos pareceu mais impactante e que foi, organizámos em conjunto, numa parceria, aliás, bastante interessante, com o Hospital Egas Muniz e com a Secretaria de Estado da Saúde, um rastreio nacional da voz, que tem vindo a decorrer desde 2016, ainda continua a decorrer agora, em que, no fundo, nos deslocamos às capitais de distrito para fazer um rastreio nacional da voz dos portugueses em geral e dos artistas em particular. E este trabalho é um trabalho que tem sido desenvolvido com uma grande intensidade pela doutora Clara Capucho, que é uma eminente especialista nesta área e que vai continuar a trabalhar connosco. Nós vamos continuar a trabalhar nesta área e quando acabarmos o rastreio nacional e a nossa, digamos, a nossa digressão pelas capitais de distrito, estamos a estudar a hipótese de criar rastreios mais específicos junto de organizações artísticas, estruturas de produção artística, ou junto das direções regionais da cultura, ou seja, aqui um pouco mais vocacionadas diretamente para os artistas. Mas eis uma área em que também temos uma iniciativa, digamos, concreta e consistente. Mas, por norma, eu, como costumo dizer, sempre que possível, apoiamos as iniciativas dos outros, ao invés de as lançarmos e as concretizarmos nós, porque me parece que isso é que é importante. Obrigado. Não, obrigado pela oportunidade.